Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui exatamente às 10 horas e 2 minutos no dia 1º de março de 2025 no nosso projeto de lives para que a gente possa melhorar o desempenho clínico da nossa endodontia, para que a gente possa melhorar as informações que são trazidas aqui na rede social. E hoje eu trouxe um tema bastante importante para que a gente possa falar, que é irrigação em endodontia, mais especificamente sobre substâncias químicas. Hoje nós vamos nos ater mais a este ponto, sobre substâncias químicas em endodontia. Para que eu pudesse falar com vocês aqui, eu abri a minha última aula de irrigação e para que eu pudesse separar algumas coisas que eu ia falar com vocês. E eu estava vendo a minha aula aqui. São 782 slides sobre irrigação em endodontia. 782 slides, normalmente são 16 horas de aula sobre irrigação. Era quando eu participava do curso de especialização em endodontia aqui da FOB, aqui da USP de Bauru. De 2014, quando eu entrei no curso de especialização, até 2024, que foi o ano passado que eu decidi não participar mais do curso de especialização por motivos particulares, por me dedicar mais ao meu consultório, poder sair mais para palestrar. Durante esses 10 anos eu ministrei essa aula de irrigação no curso de especialização em endodontia. Então eram 16 horas de aula de irrigação. Eu não sei se tem alguém aí na live nesse momento que fez especialização aqui na USP de Bauru ou em algum outro lugar onde eu ministrei essa aula de irrigação. Sabe o quanto eu me dedico para essa aula, sabe o quanto eu gosto desse assunto e sabe quanto eu sou criterioso com esse assunto dentro da endodontia, né? As pessoas que já tiveram aula comigo, a Carol tá aí, ó, Carol, uma querida, minha aluna há bastante tempo, da mesma turma do João Pedro, que foi meu aluno também de especialização, hoje é meu orientado de doutorado, sabe o quanto eu me dedico para essa aula de irrigação, porque realmente depois de 20 anos fazendo endodontia, mais de 15 anos ministrando aula de endodontia, em cursos de graduação, especialização, mestrado, doutorado, nós percebemos o quão importante é esse tema para a nossa especialidade, certo? Então, por isso que eu resolvi fazer uma live exclusivamente sobre esse assunto. Vamos lá. Se nós pegarmos hoje no mercado, nós temos em média aí, no mercado mundial, fizeram um levantamento, em média de 500 sistemas mecanizados ao redor do mundo. Em torno de 500 sistemas rotatórios e reciprocantes, sistemas mecanizados. Se nós tivéssemos a oportunidade de fazer um trabalho de microtomografia computadorizada, de áreas tocadas e não tocadas do canal radicular, que foram preparadas por esses 500 sistemas que existem ao redor do mundo, provavelmente nós teríamos uma diferença muito pequena entre eles, entre áreas tocadas e não tocadas, tá? Nós teríamos uma diferença muito pequena. Por quê? Porque nós temos uma anatomia muito variada, a qual nós falamos já numa live sobre anatomia. Nós temos aí em torno de mais de 90% de toda a anatomia da boca, ela é uma anatomia que não é circular, ela é uma anatomia que na maioria das vezes ela é oval longa ou ela é achatada. E isso faz com que o instrumento endodôntico, que é fabricação, que tem uma fabricação circular, faz com que nós tenhamos aí em torno de 40% a 50% de áreas não tocadas. Então veja bem, depois de tudo isso, estudando, lendo a literatura, fazendo muita pesquisa, nós percebemos que os instrumentos vão tocar a mesma porcentagem de áreas, tá? Independente da marca. Bom dia, Bruninho Cruzeta. Feliz de você estar aqui, cara. Obrigado. Então nós não vamos ter muita diferença entre esses sistemas. E fazendo clínica e fazendo pesquisa ao mesmo tempo, a gente percebeu que o que vai fazer diferença na sua endodontia do dia a dia do consultório vai ser a substância química. Alguns pontos importantes.
estabilidade dessa substância química, né? O quanto ela é estável. Então você tem que ter uma qualidade dessa substância química. Segundo ponto, concentração dessa substância química, ou seja, concentração de cloro ativo que você tem naquele momento do uso. Então veja bem, não é o importante não é o que está na garrafa. Se você comprou uma garrafa na Dental que está 2,5% de hipoclorito de sódio, na verdade isso não é o mais importante, porque ela é 2,5% antes de você abrir, ou às vezes nem isso, porque dependendo da forma com que ela foi armazenada na Dental, ou o transporte da fábrica até a Dental, como foi feito isso, nós não sabemos, nós não temos controle sobre isso, e nós não sabemos exatamente qual a concentração de cloro ativo que nós temos naquele momento. Mas vamos supor que isso seja estável. Então, a partir do momento que você abre uma garrafa a 2,5%, ela é 2,5% no momento que você abre. Logo após que você abre e o hipoclorito de sódio ele tem contato com gás carbônico e oxigênio, ele vai sofrer uma dissociação muito rápida e ele vai perder cloro ativo de uma forma muito rápida. Então nós vamos falar aqui sobre renovação constante de hipoclorito de sódio. Renovação constante de hipoclorito de sódio. Por quê? O hipoclorito de sódio é uma das substâncias mais instáveis que nós temos, tá? Então ele perde a concentração de cloro ativo muito rápido. Isso faz com que nós tenhamos que ter um critério aqui no consultório. Depois eu posso mostrar aqui o meu hipoclorito, como eu trabalho com frascos de 500 ml, e esse frasco de 500 ml ele é usado 1 ao dia. Então, para que a gente tenha uma manutenção da concentração de cloro ativo de qualidade, isso é importante, para que você possa manter as propriedades dessa substância química tão importante na endodontia, como eu vou dizer para vocês, né, que é o hipoclorito de sódio. Então, isso é um ponto muito importante. Então, a concentração, a presença de cloro ativo. Outro ponto muito importante que nós vamos falar aqui, volume de substância química que tem que ser irrigado dentro do canal radicular. E da onde que surgiu esses 60 ml por canal, como que nós investigamos isso, né? E agora saiu uma publicação recente de uma orientada minha de doutorado, da Letícia, onde nós mostramos isso também, a importância do volume de irrigação para a redução da carga microbiana, tá? Então nós temos que lembrar, pessoal, que quando vocês vão irrigar, vamos começar do básico, tá? Primeira coisa, nunca você deve abrir um dente necrosado, principalmente o dente necrosado, e abrir esse dente e já colocar uma lima direto lá dentro. A minha sugestão clínica é: selecione um hipoclorito de sódio, 1%, 2,5%, não importa. O importante é que ele seja novo e que ele permaneça mais de 30 minutos de ação dentro do canal radicular. Isso é o mais importante. E que você faça uma irrigação abundante dessa câmara pulpar antes de você fazer a primeira penetração com o primeiro instrumento. Porque quando você faz isso, a primeira penetração com o instrumento ela já vai se tornar uma penetração mais ascética. Ela vai fazer com que todos aqueles produtos tóxicos, aqueles micro-organismos que estão na câmara pulpar, eles já vão ser inativados, antes de você penetrar com o instrumento dentro do canal radicular. Isso é bastante importante, certo? Muito importante. Claro, você deve irrigar durante todo o preparo biomecânico. Então, a cada troca de instrumento, em cada canal, você deve fazer uma irrigação abundante. O quanto eu, Rodrigo, irrigo a cada troca de instrumento? Eu irrigo 5 ml de hipoclorito de sódio em cada canal, a cada troca de instrumento. Lembrando que o hipoclorito de sódio, quando você vai pegar a seringa de irrigação, ele não deve ser pressionado com esse dedo aqui. O hipoclorito de sódio, você deve aprender a seringa de irrigação dessa forma aqui, ó. Você vai pegar a seringa aqui e você vai
empurrar o êmbolo com o dedo indicador, não é com o polegar. Porque se você empurrar com o polegar, você tem uma chance maior de extravasar material para a região periapical. Então a primeira coisa, irrigação com hipoclorito de sódio requer seringa nova, tá? Não pode ser uma seringa que você esteriliza 20 vezes, o êmbolo dela fica muito duro, fica muito rígido e você pode fazer uma força excessiva, esse êmbolo pode estourar e você pode jogar hipoclorito de sódio para dentro do canal radicular ou para a região periapical, tá? Perdão, para a região periapical. Então, sugestões básicas para irrigação com hipoclorito de sódio. Seringa descartável, né, para cada uso. Cânula não tem negociação, né? Como eu disse, quem assiste minhas aulas aqui sempre sabe disso. Eu falo que existem coisas negociáveis e coisas não negociáveis na endodontia. Uma das coisas não negociáveis, cânula. Cânula tem que ser cânula Navtip da Ultradent. Não tem outra cânula que tenha algo parecido para que a gente possa trabalhar, tá? Então é importante que vocês tenham materiais para que você possa fazer irrigação de forma efetiva. Seringa descartável, cânula Navtip da Ultradent, e a cânula Navtip ela pode ser autoclavada, não há problema algum você autoclavar, mas a seringa que ela seja descartável para que você possa não ter o enrijecimento do êmbolo lá dentro e você correr o risco de extravasar esse material para a região apical, certo? Então isso é bastante importante. E nós vamos chegar a um ponto que eu vou falar para vocês sobre o volume, né? Eu vou mostrar umas imagens aqui do artigo da Letícia, que a gente conseguiu uma descontaminação muito interessante, irrigando com um alto fluxo, inclusive com soro fisiológico, fazendo aquela irrigação final com irrigação ultrassônica contínua, fazendo a redução da carga microbiana. Vamos lembrar de anatomia. Anatomia mais microbiologia. Quando nós pegamos o canal radicular, a anatomia do canal radicular propriamente dita, nós podemos dividir didaticamente esse canal em 3 terços. Nós temos o terço cervical, o terço médio e terço apical. Aonde existem mais micro-organismos? Mais micro-organismos estão presentes no terço cervical. Por quê? Primeiro, porque o terço cervical ele é mais amplo. Segundo, existem mais túbulos dentinários por milímetro quadrado presentes e nós temos um maior diâmetro desses túbulos dentinários. Então, consequentemente, é o local do canal radicular onde nós temos uma maior presença de micro-organismos. Por isso que é bastante importante, antes de você colocar o primeiro instrumento, você fazer uma boa irrigação com hipoclorito de sódio. Inclusive, se você quiser deixar esse hipoclorito de sódio durante 2, 3 minutos ali, fazendo como se fosse um efeito champanhe, um efeito só de deixar inundado como se fosse uma piscina, para fazer com que ele tenha uma ação antimicrobiana antes de você penetrar com o primeiro instrumento. O fato do terço cervical ser o terço mais contaminado justifica o porquê nós devemos sempre fazer uma técnica coroa-ápice. Veja bem, professor, eu preciso então fazer pré-alargamento? É obrigatório fazer pré-alargamento? Não é obrigatório. Por exemplo, se você usa o sistema Logic da forma com que o fabricante recomenda, você não vai fazer pré-alargamento. Não existe um instrumento de pré-alargamento. O que é a minha recomendação? Clínica. Pega o próprio instrumento 2505 e trabalha primeiramente em 2 terços do canal radicular. Então você vai colocar mais ou menos 16 milímetros no top de borracha, no limitador de penetração, e trabalha primeiramente nesses 16 milímetros. Por quê? Porque você trabalhando em terço cervical e médio, você está trabalhando nas partes mais contaminadas do canal. Então você vai descontaminar cervical, depois você vai descontaminar terço médio. Sempre com irrigação abundante. O que eu faço? 5 ml de hipoclorito de sódio a cada troca de instrumento, tá? A cada troca de instrumento. Detalhe, o que eu gosto de fazer bastante aqui também é trabalhar com 2 seringas e 2 cânulas ao mesmo tempo em cima da mesa. Uma cânula e uma seringa com hipoclorito de sódio e uma cânula com soro fisiológico. Por quê? A cada troca de instrumento
eu faço uma irrigação com hipoclorito, né, com esse dedo, ativando com o dedo indicador, lembrando, ativando com o dedo indicador, e depois que você entra com o instrumento e aquele hipoclorito fica turvado, você pode tirar aquele hipoclorito com um soro fisiológico. E aí o soro fisiológico você pode empurrar com o dedo polegar. Por quê? Porque do soro fisiológico você não espera uma ação química, você espera uma ação física, de movimentação de partículas. Então é importante que você possa trabalhar dessa forma. Ou uma outra alternativa é, você trabalha com uma seringa de hipoclorito de sódio e você faz irrigação ultrassônica contínua a cada troca de instrumento. Rodrigo, mas a ponta do ultrassom não vai chegar no terço apical. Não, eu nem quero que ela chegue. Você vai trabalhar com a cânula até o ponto em que você preparou o canal, sem problema, só para que você tenha uma movimentação física de partículas e de arraste de restos necróticos, de micro-organismos e de tecido de dentro do canal radicular, tá? Isso aqui é bastante importante. Então, quando você faz o preparo do terço cervical e médio, antes do preparo do terço apical, você tem esse benefício biológico de descontaminar os terços mais contaminados, que são o terço cervical e médio. Isso faz com que, quando você for descer com o instrumento em nível de terço apical, você já tenha descontaminado os terços cervical e médio. E, consequentemente, você tem uma chance muito grande, uma chance muito menor de extruir micro-organismos para a região apical. O que tem uma significância clínica muito grande, que é dor pós-operatória. Então, quanto menos você extrui micro-organismos e debris para a região periapical, menor a chance de você ter uma dor pós-operatória. Entenderam isso? O que eu gosto de fazer também, canais achatados, por exemplo, canal distal de molar inferior, um pré-molar com um canal só. Eu trabalho com o instrumento rotatório reciprocante até 2/3, mais ou menos 16 milímetros. Depois eu gosto muito de trabalhar com Clear e Flat Sonic, trabalhando contra as zonas polares, que são as áreas que não foram tocadas pelo instrumento, antes de chegar em terço apical. Entenderam? Então eu irrigo muito, trabalho com o instrumento até 16 milímetros e vou, claro, fazendo trocas de irrigação abundantes a cada troca de instrumento. Chegou mais ou menos em 2/3, não vou direto para o terço apical. Eu vou ainda trabalhar com Clear e Flat Sonic em zonas polares, nas áreas de achatamento, para que você termine ou consiga um melhor processo de descontaminação antes de chegar em nível de terço apical. Entenderam isso? Perfeito. Então, a Clear e a Flat Sonic, elas têm que estar no seu arsenal endodôntico para que você possa trabalhar em canais ovais longos ou canais achatados. Que na verdade é a grande maioria dos dentes, eles têm essa característica anatômica. Legal, perfeito. Então vocês fizeram essa descontaminação. Rodrigo, mas você está falando aqui para mim que o terço cervical e médio são os mais contaminados. Mas e o terço apical? O terço apical ele tem uma peculiaridade. O terço apical ele precisa ser atingido pela substância química. Apesar de ele ter menos túbulos dentinários por milímetro quadrado e ter um túbulo dentinário com um diâmetro menor, ele abriga micro-organismos e esse terço apical também abriga muitas ramificações. Lembrem-se, os 3 milímetros apicais possuem 90 a 91% das ramificações que nós temos na anatomia endodôntica. Então, por isso que você precisa chegar com qualidade em nível de terço apical. Conhecendo esses 3 milímetros apicais, sabendo que a anatomia é muito variada ali naquela região, tem muitas ramificações, delta apical, canal lateral, eu queria fazer uma reflexão com vocês. Quantos ml de hipoclorito de sódio você que está aí me assistindo irriga depois do preparo biomecânico?
Porque é só depois do preparo biomecânico que você vai conseguir chegar em nível de terço apical com qualidade. Quantos ml vocês irrigam depois que termina o preparo biomecânico? Então, na verdade, vocês precisam entender que terminar o preparo biomecânico não significa que esse ponto e que essa área está pronta para ser obturada ou para receber a medicação intracanal. Por quê? Somente após você finalizar o preparo com o instrumento 35 ou com o instrumento 40, você vai ter a possibilidade de que a cânula de irrigação com a NavTip consiga alcançar terço apical com qualidade. E não é só alcançar o terço apical, é entregar essa substância química em nível de terço apical e fazer com que essa substância química tenha movimentação de partículas, com que ela tenha capilaridade, com que ela faça com que haja um turbilhonamento ali naquela região, para que haja a possibilidade desses restos necróticos, para que esses restos de materiais sejam removidos de dentro do canal radicular, certo? Então, um ponto que eu queria entrar aqui importante é a influência do tamanho do preparo apical, na qualidade da irrigação. Primeiro ponto, se você não prepara mais que a 25 e a cânula NavTip ela é diâmetro 25, você não vai conseguir chegar com qualidade em nível de terço apical. Segundo ponto, como o diâmetro da cânula é muito parecido com o diâmetro que está preparado o canal, você não vai conseguir fazer com que a substância química tenha uma movimentação de partículas adequada. Isso faz com que nós tenhamos um maior acúmulo de debris dentro do canal. Porque quando você entra com um instrumento rotatório reciprocante, esses instrumentos atuais, eles não geram mais smear layer. Claro que ele gera smear layer, mas ele gera muito debris dentinário. O que é o debris dentinário? São pedaços de dentina. E esses pedaços de dentina, como o instrumento entra muito justo no canal radicular, ele vai sendo compactado para as áreas de complexidade anatômica. O que são áreas de complexidade? Istmos, canais laterais, canais acessórios. Ele vai sendo empurrado para essas áreas. Então é extremamente importante que vocês entendam que o diâmetro do preparo apical tem uma influência muito grande no processo de irrigação. É fundamental que você amplie mais que 25. Se nós pegarmos os estudos mais robustos que existem na literatura, que são as revisões sistemáticas com meta-análise e os estudos clínicos randomizados, todos eles mostram que quando você amplia mais o canal radicular, você tem uma maior eficiência em redução de carga microbiana e você tem uma melhor qualidade de reparo pós-operatório da doença periapical. Então é extremamente importante que você entenda isso. Professor, mas se eu ampliar mais que o 25, estou tendo segurança durante o preparo? Sim. Desde que você use instrumentos, claro, de níquel-titânio, que tenham um tratamento térmico, principalmente os tratamentos térmicos tipo CM, que são os instrumentos que são mais flexíveis. Você pode trabalhar com o instrumento 35 ou 40 tranquilamente. O nosso grupo aqui da USP de Bauru, nós temos inúmeros artigos publicados sobre esse tema. Tá? Depois eu posso passar esses artigos para vocês, mostrando que é seguro você preparar até 35 ou 40, tanto em mesiais de molar inferior, quanto em vestibular de molares superiores. É tranquilo. Quando você consegue esse nível de ampliação, você acumula menos debris, você faz com que haja uma movimentação de partículas melhor da substância química, penetrando mais no túbulo dentinário, você tira mais dentina contaminada, fazendo com que haja uma descontaminação melhor, você toca mais paredes, né? Então você descontamina melhor e, consequentemente, você tem uma melhor atuação das ferramentas para distribuir a substância química no final.
O que eu uso para fazer distribuição de substância química? Ultrassom e Easy Clean, principalmente a Easy Clean Max agora. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer a Easy Clean Max. Foi feita uma alteração no material, na composição da Easy Clean. Ela não é mais tão mole quanto ela era antes, ela está um pouquinho mais rígida. Consequentemente, ela está muito mais resistente, fazendo com que você consiga atuar mais em nível de terço apical, tá? E agora ela tem 3 diâmetros diferentes. Ela tem o diâmetro 20, que é amarelo, o Easy Clean, 30, que é o azul, e o 40, que é o preto. Então isso vai determinar qual que eu vou usar. Aquele que você vai tomar cuidado, aquele que você vai terminar o preparo. Então se você terminou o preparo no 40, você vai usar 2 diâmetros a menos, tá? Se você terminou no 30, você vai usar o 20, que são 2 diâmetros a menos. Entendeu? Então isso é muito importante. E com relação ao ultrassom, o ultrassom nós vamos utilizar tanto a Irrisonic, principalmente para terço cervical e médio, que é uma ponta da Health, e eu gosto muito de trabalhar com uma ponta E71 da WK para terço apical, que ela é de polipropileno, tá? Então eu misturo muita coisa, eu não uso uma coisa só. Eu vou usar todas as ferramentas que são fundamentais para que eu consiga o processo de descontaminação mais adequado possível. Interessante essa pergunta aí. O MV2, ele sempre tem que ter muito cuidado com ele. O cenário ideal é tomografia prévia para que você possa planejar o quanto você vai ampliar o MV2. Mas como eu sei que o Brasil é um país muito grande, é um país de tamanhos continentais, não é a realidade de todo mundo pedir tomo, a minha recomendação é MV2 diâmetro 25, conicidade 0,4 ou menor, e instrumentos com tratamento térmico tipo CM, o mais flexível possível. Por quê? Para que você preserve a zona de risco que existe ali naquele MV2. Principalmente em canais longos. Então, se você pega uma mésio vestibular com 23, 24 milímetros de diâmetro, você tem que tomar cuidado para que você não rasgue, para que você não promova uma alteração na anatomia ali do MV2. Há uma pergunta do Bruninho aí, legal. Ô Bruno, a gente já tem vários artigos publicados aqui, não com endorrince, tá? Especificamente da Quimidrol. Mas nós temos vários artigos publicados aqui associando o hipoclorito de sódio com o ácido etidrônico. E os resultados são sempre muito bons, né? Todos os artigos que nós publicamos, nós devemos ter uma média de 5 ou 6 artigos com ácido etidrônico e os resultados são muito bons. Agora nós estamos em andamento aqui na faculdade já com o endorrins também para ver o desempenho desse material. Nós temos resultados de substâncias químicas que são importadas, tá? Que tem a mesma proposta do endorrinse. Só que o legal do endorrinse é que veio por uma empresa brasileira, com um custo mais baixo, e há uma tendência muito grande que isso vá adiante. Nós só precisamos confirmar os resultados desse material nacional, tá? Então, pessoal, vocês têm que entender que é extremamente importante que vocês façam uma ampliação adequada para que vocês tenham uma ação adequada da substância química. Entenderam isso? Senão não vai adiantar muita coisa, tá? Senão não vai adiantar muita coisa. Se você não ampliar de forma adequada, você não vai conseguir ter um efeito da substância química de forma adequada, certo? Isso é bastante importante. Vamos a outros pontos que influenciam em todo esse processo. Vamos lá. Nós temos aqui, por exemplo, existem estudos que mostram que canais achatados, onde há permanência de istmo, quanto mais você amplia, né, você vai diminuir a quantidade de áreas de achatamento, tá? Você vai diminuir essa quantidade de áreas de achatamento. Entre o uso do hipoclorito e DTA, você usa soro? Sim, eu uso água destilada no ultrassom. Eu tenho aqui no meu kart 2 equipamentos da Health, 2 equipamentos de ultrassom da Health e um da Satelec. E um deles fica dedicado exclusivamente o tempo inteiro para irrigação ultrassônica contínua.
Então, a cada troca de instrumento eu uso, e claro, entre o hipoclorito e o EDTA eu também faço essa neutralização, certo? É importante que você faça isso. Veja bem, nós fizemos um estudo em parceria com o professor Bruno Vasconcelos, lá de Fortaleza, um dos estudos que nós fizemos, onde nós avaliamos ampliar até 25 e ampliar até 40. Isso era uma variável. E depois usar EasyClean e ultrassom em diâmetro 25 e em diâmetro 40. O resultado do nosso estudo foi unânime, mostrando que os melhores resultados de limpeza de parede em microscopia era quando se fazia uma ampliação até 40 e quando nós usávamos tanto o EasyClean quanto o ultrassom. Tá? Então nós temos que explorar muito esses métodos de distribuição da substância química de dentro do canal radicular. Porque a anatomia ela é muito variada, ela é muito difícil, é um ambiente hostil e nós precisamos distribuir essa substância química. Rodrigo, eu gosto de usar o Expiendo da FKG. Perfeito, tudo bem. Eu digo assim, ó, se você tem 3 ferramentas para fazer a distribuição da substância química, utilize todas. Se você não tem 3, você tem 2, utilize 2. Se você não tem nenhuma, faça da melhor forma possível. Para mim hoje, com o EasyClean Max, que é usado na baixa rotação com um custo extremamente acessível, não tem desculpa para que você não possa fazer a distribuição da substância química. Tá? Para mim é muito importante que você consiga, de alguma forma, fazer essa distribuição. Outra coisa que nós precisamos falar é tempo de ativação da substância química. A história das 3 vezes de 20 segundos, ela foi desenhada nos primeiros estudos sobre distribuição da substância química. Então, o idealizador da primeira pesquisa, ele colocou lá 3 vezes de 20 segundos em cada canal. O que eu acho sobre isso? Eu acho que se você tem um programa no seu consultório de atender um paciente de 1h30 e 1h30, você vai trabalhar efetivamente com o paciente 1h20, 1h15, você terminou o preparo biomecânico, abriu, isolou, anestesiou, fez todo o preparo, terminou o preparo em 1 hora até o último instrumento, quanto tempo você deve irrigar até o final da sessão? Professor, então quantas vezes eu vou fazer ativação? 15 minutos. Você vai ficar o tempo inteiro fazendo ativação da substância química. Pessoal, acreditem, o que vai fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso em endodontia vai ser o quanto você vai irrigar o canal radicular e o quanto você vai distribuir essa substância química, o quanto e como, qual a ferramenta, qual as ferramentas que você vai usar para distribuir isso aí. Tá, olha, o Bruninho está aí confirmando o que eu digo. O Bruninho também tem a mesma linha de raciocínio. O Bruno, que é um dos grandes pesquisadores e speakers sobre ultrassom que nós temos no Brasil. Essa quebra de paradigma já aconteceu. Esquece 3 de 20 segundos. Você vai fazer quantas vezes você tiver tempo. Às vezes não dá tempo de fazer na mesma sessão. O que você tem que fazer? Coloca a medicação intracanal. E na outra sessão você começa pela ativação da substância química. E você vai ativar muitas vezes. Quanto tempo você tiver influência. Legal. Eu ia chegar nessa parte de temperatura, hora que eu vou entrar nas características do hipoclorito de sódio. É importante que você conheça as características do hipoclorito de sódio para que você tenha uma boa efetividade de irrigação. O hipoclorito de sódio, ele é uma substância extremamente antimicrobiana, talvez uma das substâncias antimicrobianas que tem mais eficiência. No entanto, que é uma das substâncias usadas para desinfecção hospitalar, só que nós temos a oportunidade de utilizar uma concentração maior. Veja bem, eu vou parafrasear o professor Siqueira aqui, né? Na minha aula de irrigação tem isso. Quem já assistiu uma aula presencial minha de irrigação sabe. Eu coloco um vídeo do professor Siqueira e ele diz assim, nós somos privilegiados em endodontia, porque nós temos o privilégio de utilizar hipoclorito de sódio concentrado para conseguir
ação antimicrobiana. O periodontista sonha em jogar hipoclorito na bolsa periodontal, mas ele não pode. Por quê? Porque tem tecido mole ali e vai ocorrer necrose, vai ocorrer dissolução. O médico, o infectologista que trata úlcera de decúbito, que trata pé de diabético, o sonho dele era poder pegar uma gaze e esfregar hipoclorito de sódio ali naquela área, fazer um debridamento com hipoclorito de sódio ali naquela área. Mas por que ele não pode fazer isso? Porque tem tecido mole embaixo e vai dissolver tecido mole e tecido sadio também. Nós, endodontistas, somos privilegiados em poder usar hipoclorito no nosso ambiente de trabalho, na nossa área de trabalho, que é o canal radicular. E nós vamos ter que abusar dessa possibilidade, dessa oportunidade que nós temos. E pessoal, eu digo sempre nas minhas aulas de especialização, nos meus cursos, nas minhas palestras, você vai ter que comprar, se você usa hipoclorito de dental, você vai ter que comprar 1 litro de hipoclorito de dental por dia no seu consultório. Pessoal, quanto custa 1 litro de hipoclorito de sódio aí na região de vocês? Aqui em Bauru, acredito que custe em torno de 10 a 12 reais 1 litro de hipoclorito de sódio na dental. Quanto custa aí na região de vocês? Eu quero saber mais ou menos para a gente fazer um cálculo mais ou menos sobre o quanto a gente vai gastar por mês com hipoclorito de sódio. Aqui em Bauru a gente vai gastar 10, 12 reais o litro de hipoclorito de sódio. Veja bem, vou fazer a conta então aqui por Bauru. Se aqui em Bauru custa 10 reais o hipoclorito de sódio, vamos supor que eu usasse o hipoclorito da dental, tá? O hipoclorito da dental. Eu vou usar 1 litro para cada dia do consultório. Vamos supor que eu trabalhe 20 dias úteis. Olha a Gabriele aí dizendo 15 reais aí no interior da Bahia. Vamos fazer a conta aí pela Gabriele então. Vamos fazer uma conta alta, tá? 15 reais no interior da Bahia. Você trabalha 20 dias úteis no mês. Você vai ter que comprar 20 litros de hipoclorito de sódio por mês. Então você vai gastar 20 litros vezes 15 reais, você vai gastar 300 reais por mês de hipoclorito de sódio. Professor, mas é muito caro, Sinto muito, se você não entendeu a importância do hipoclorito de sódio para a endodontia e da qualidade que precisa ter um hipoclorito de sódio em endodontia, você não está preparado para a nossa especialidade. Se você não tem consciência que gastar 300 reais no mês todo com hipoclorito de sódio você acha muito, você não está preparado para ser endodontista. Tá? Entenderam isso? O que acontece no Brasil o problema do Brasil por que nós temos que trocar diariamente? Porque nós não temos um hipoclorito de sódio de confiança, que seja estável, que tenha estabilidade, tá? Que tenha estabilidade. Nós não temos o hipoclorito de sódio que nós sabemos exatamente a concentração de cloro ativo que ele tem. Por quê? Porque esse hipoclorito de sódio, ele sai da fábrica, vai para o caminhão, ele não é transportado de uma forma refrigerada, ele é transportado no sol, dentro de um baú, ou às vezes em caminhão aberto, e ele passa por variações de temperatura. Eu não sei quanto tempo ele fica no galpão da empresa, eu não sei quanto tempo ele fica na dental, como ele é armazenado na dental. Então, enquanto nós não tivermos no Brasil um hipoclorito de sódio de qualidade, que tenha estabilidade, não dá para você confiar. Então você tem que trabalhar 1 por dia. Por isso que você tem que trocar hipoclorito diariamente. Rodrigo, o que você usa? Eu não tenho problema nenhum em falar. Eu hoje uso o hipoclorito de sódio da Lenza, que é uma farmácia de manipulação de Belo Horizonte, e eu pago mais ou menos 50 reais em 500 ml de hipoclorito de sódio. Tá? Exatamente. Antigamente a Easy era incrível, né, para você fazer a titulação do hipoclorito de sódio. Mas por conta da falta de demanda de venda, infelizmente esse aparelho acabou saindo do mercado. Como a gente não sabe, nós temos que trocar diariamente.
tá? Então é extremamente importante que você faça isso. E aí você vai encontrar no seu consultório o quanto você usa em média. Veja bem, aqui no meu consultório eu atendo 4 pacientes por dia, 2 de manhã e 2 à tarde. Essa é a minha realidade. Talvez não seja a sua, talvez você atenda 8, talvez você atenda 6. Não tem problema. Cada um vai se adequar à sua realidade. Como eu uso em média 60 ml de hipoclorito de sódio por canal, 60 ml por canal, e eu faço 4 molares no dia, dá mais ou menos entre 400 e 500 ml. 500 ou 600 ml, tá? Rodrigo, da onde veio a ideia dos 60 ml de hipoclorito de sódio? O Bruninho Cruzeta tá aí? Bruninho, você tá por aí ainda? Ô Bruninho, se você estiver por aí, pede para participar da live aí, se você tiver disponível. Se quiser colocar o Arthur aí na live também para conversar com a gente conversa com ele. Eu queria que o Bruno explicasse para nós como a gente participa anualmente do Congresso da Associação Americana de Endodontia. Se puder entrar aí, Bruninho, entra aí. Nós participamos anualmente do Congresso da Associação Americana de Endodontia. Não. Se puder pedir de novo, pede para participar de novo, Bruninho, por favor. Nós percebemos que nos Estados Unidos o pessoal usa muito, é muito adepto a uma... Opa, eu acho que agora nós estamos conectando aqui. E aí, garoto? Fala, Digão! E Tudo aí? bem? Como é que você tá? Tô dentro do carro aqui, pai. É? Cadê o E aí, Arthur? Tá aí com pessoal? você ou não? O Arthur tá dormindo. Acabei de botar ele pra... Eu tava vendo a tua live botando ele pra dormir, Ah, velho. Agora eu saí de casa. legal. E Bruninho, aí? eu queria que você compartilhasse com a galera, como você teve a oportunidade de ficar lá em Houston, e Aham, você pesquisou Dental Wave. aham. E o Dental Wave, a gente sabe que ele irriga 350 ml a cada 8 minutos. E Sim. daí veio a nossa ideia de irrigar 60 ml. Uhum. É, você fez a pesquisa lá e publicou no Journal of Endodontics. Precisa do Dental Wave ou a gente consegue fazer isso de outra forma? Então, bom dia, pessoal. O legal da Gentle Wave, né, Digão, é justamente isso que você falou, né? O Gentle Wave ele ganhou mercado por conta da promessa de você entregar muita solução em 7 minutos e 40 segundos, né? Que era a ideia inicial. Só que mostrou que isso você consegue fazer, como tu falou aí, Digão, tendo volume, tendo resting phase, né, tendo esse tempo de ação do hipoclorito. Então, não necessariamente você precisa gastar 80 mil dólares, eu acho que é o que está hoje, para você comprar um Gentle Wave, né? E pode fazer com uma coisa muito mais simples, que é uma seringa agulha, uma boa técnica de agitação aí, de agitação mecânica da solução, como você citou várias, que você não precisa gastar todo esse valor. Eu fiz um trabalho mais complexo ainda, que é de retratamento, né, Digão? Que é Exato, remoção de exato. remaining, né, de remanescente de material obturador, e a gente viu que uma agitação simples com uma ponta ultrassônica, com a R-sônica, ela pode ter o mesmo nível de eficácia na remoção de remanescente do que uma Gentle Wave de 80 mil dólares, né? Então foi Exato. basicamente isso. Então, o que a gente consegue fazer, Bruninho? O que eu e você a gente fala muito em aula? Galera, vocês não precisam gastar centenas de R$ 1.000. Você precisa ter critério na parte química, Aham, e critério na parte física, que é o que o Bruno fala de irrigação, ativação de exato, substância química. Então, se você quebrar esse paradigma, não é, Bruno, de 3 de 20 exato, segundos e ativar o quanto tempo você tiver, nós vamos ter resultados incríveis. exato. Não é isso? Exato, exato. E é tempo, né, digamos? Você falou muito isso também, né? A instrumentação está cada vez mais rápida, então eu acho que a gente tem que também gastar muito tempo em manter a solução, né? Como você falou, deixa a solução lá agindo. Poxa, a gente sempre viu que o hipoclorito ele precisa de tempo para dissolução do tecido orgânico, para a sua ação de saponificação, a sua ação antimicrobiana, então tem que ter tempo, deixar lá agindo e não ter pressa, né, Digão? Tem que ter paciência para agitar. Eu Exato, acho que isso é para irrigar, perdão. exato. Ô, Bruninho, o Cláudio do Isola que cola tá aqui, ó. 80 mil dólares pro Bruninho é troco de Ah, bar. fala, Claudião. Nada, só se eu fosse da dentística. Aí eu É, ia ter 70 mil dólares. se a gente desse o curso Isola que cola, né, Bruninho? Aí fica Meu legal, né? amigo, eu ia ter duas Gentle Wave em casa, Cláudio. Ô, Digão, se bem que tem profissional já nos Estados Unidos, que eu sei, colegas meus, que nem estão usando mais o Gentle Wave, cara. Tá parado Tá no parado, consultório. né? Tá parado.
O preço É. ficou muito alto mesmo, né? A E o que ideia é eu, boa, cara. A ideia é o, boa. o que eu vejo nos Estados Unidos é o pessoal que usa Gentle Wave, Bruno, é aquele pessoal que tem 6 cadeiras no consultório Exato. e faz em série, né? Aí a irrigação Exato. otimizada, ela acaba melhorando. Mas aqui no Brasil não é realidade isso, não vejo muitas Aham. clínicas que fazem isso. E para a endodontia que a gente ensina, eu acredito que a gente tem um resultado incrível da forma com que a Aham. gente tem ensinado, né? De Total. irrigar muito critério com a química e critério com a ativação, isso a gente vai conseguir bom resultado. Total. Fechou, Bruninho? Total. Valeu, Tô cara. contigo. Ô, beijão pra todo mundo. Beijão, Cláudio. Beijão, Digão. Tamo junto. Tô chegando aqui agora bater um futebol, né, pai? É isso aí, garoto. Valeu, gente. Abração, cara. Bom Valeu, sábado gente. aí. Valeu, Beijão. Bruninho. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau. Pessoal, então, Bruninho, conseguiu sair aí? Aí é legal. A gente precisa ter critério com essas partes. Vejam, olha que, olha que depoimento interessante do Bruno. Ele trabalhou com Gentle Wave lá nos Estados Unidos. É claro que é um baita equipamento, só que não é a realidade do Brasil. US$ 80.000 vai chegar a R$ 500.000 aqui. Não, não precisa disso. Se você tiver critério de química e critério da parte de ativação, você vai conseguir excelentes resultados. Mas veja, daí você tem que quebrar um paradigma de hashtag sessão única, hashtag é, instrumentação em 40 minutos. Você vai ter que ter qualidade de preparo. Professor, mas eu trabalho numa clínica, tal, tudo bem. Você trabalha em um lugar que te obriga a fazer isso, tudo bem. Mas eu acredito que isso não vai ser uma algo que você vai querer fazer o resto da vida. Então você vai fazer o que é o seu melhor hoje, né? Como diz o Mário Cortella, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Mas no seu consultório, no seu dia a dia, na endodontia que você quer fazer, você precisa ter esse critério, tá? Me perguntaram aí, é importante também saber assim, ó, sobre temperatura do hipoclorito de sódio. A literatura é unânime, a literatura é unânime em dizer que o hipoclorito de sódio aquecido ele melhora a capacidade de dissolução da matéria orgânica. Por quê? Como que o hipoclorito de sódio trabalha, pessoal? Quando você coloca hipoclorito de sódio dentro do canal, ele vai dissociar em duas substâncias. Ele vai dar origem ao ácido hipocloroso, e o ácido hipocloroso ele tem uma função mais direcionada para a ação antimicrobiana, e a outra substância que ele dá origem é ao hidróxido de sódio. E o hidróxido de sódio tem uma capacidade maior de fazer dissolução de matéria orgânica, principalmente por uma reação chamada de reação de saponificação, tá? Reação de saponificação. Ele vai transformar aquele conteúdo que está dentro do canal radicular em lipídio, e um álcool, e vai fazer com que isso seja removido de dentro do canal radicular. Vamos lá. As nossas mães nos ensinaram isso empiricamente, as nossas avós. Toda vez que você tem uma panela que a comida está endurecida lá, que você não lavou no mesmo dia, como você faz para amolecer aquele tecido que está ali endurecido? Coloca água, coloca para aquecer no fogão e, se possível, coloca um pouco de detergente, é o que vai acontecer com o hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio vai ter essa reação de saponificação. Rodrigo, então o ideal seria que eu jogasse hipoclorito de sódio aquecido dentro do canal? Existiram aparelhos, existiram dispositivos que foram lançados para que você pudesse, como se fosse um banho-maria, para que você colocasse o hipoclorito de sódio dentro desse banho-maria e você irrigasse o canal radicular com o hipoclorito aquecido. O quanto que ele deveria ser aquecido? A literatura mostra que 45 graus seria o ideal, né? A temperatura corporal em torno de 36, 37. Se nós conseguíssemos aumentar 8 graus, já seria ótimo. Nós aumentamos a capacidade de dissolução de matéria orgânica. Só que hoje é inviável você fazer isso. Então, o que nós podemos fazer para aquecer o hipoclorito de sódio? Irrigação ultrassônica passiva. Você vai pegar uma Irrisonic
vai tirar a porta de água do ultrassom, você vai inundar o canal radicular, deixar como se fosse uma piscina e vai ativar, desculpa, você vai ativar o hipoclorito de sódio com a Irrisonic sem sair nada do ultrassom, só com o hipoclorito que está na câmara pulpar. Todo mundo sabe que o uso do equipamento de ultrassom, ele libera uma temperatura lá na sua ponta, ele aquece a ponta. E esse calor, ele vai ser transferido para o hipoclorito que está ali. E ele consegue aumentar em torno de 8 graus a temperatura do hipoclorito de sódio. Isso foi provado muitos anos atrás por uma tese de doutorado que foi feita lá na Holanda, na ACTA, sob a orientação do professor Luc van der Slaus, quando ele estava na ACTA ainda. O autor chama Ricardo Macedo, é um português. É incrível essa tese e mostra que aquecer o hipoclorito de sódio melhora o seu desempenho. Uma outra forma de você aquecer o hipoclorito de sódio é o termocompactador. Se alguém tiver o termocompactador no consultório, você pode pegar a ponta do termocompactador e colocar dentro do hipoclorito de sódio. Ele vai transferir essa temperatura, esse calor da ponta do termocompactador e vai fazer com que você tenha uma efetividade maior na dissolução do hipoclorito de sódio. Entenderam isso? Então vejam, não existe uma fórmula mágica. O fato é que se você não tiver um controle rígido do hipoclorito de sódio, você não vai ter efetividade na endodontia. Outra coisa. Professor, qual concentração você usa? Eu uso no consultório 5%. Mas porque eu trabalho com microscopia, eu vejo onde eu estou entregando hipoclorito de sódio. Eu trabalho de forma lenta. Eu não aperto o êmbolo com hipoclorito de sódio. Se você tem essa vontade de fazer apertar o êmbolo para que tenha movimentação física, faça intercale uma seringa de soro, uma seringa de hipoclorito. Uma seringa de soro, uma seringa de hipoclorito. Isso é bastante importante, porque aí você faz a movimentação de partículas. Existe um trabalho publicado pelo grupo aqui da USP de Bauru, na época eu não era professor aqui ainda, foi feito pelo Aldo Delcarpo Perochenha. O Aldo comparou duas concentrações de hipoclorito de sódio, né? 3 concentrações, na verdade. 1, 2,5 e 5%. E 3 tempos. 5 minutos, 15 minutos e 30 minutos. O que ele concluiu? Que quando você tem 30 minutos de atuação do hipoclorito de sódio dentro do canal radicular, você tem resultados iguais do 1%, do 2,5% e de 5%. Eu já estou partindo do pressuposto que ele é novo, tá? Que o hipoclorito de sódio é novo. Então, se você vai instrumentar o canal e você tem tempo, você pode trabalhar com hipoclorito 1%, desde que ele tenha 30 minutos de atuação dentro do canal radicular. Entenderam isso? Então você pode usar 1%. Professor, por que eu vou usar 1%? Porque se porventura algum dia extravasar hipoclorito de sódio, a chance do extravasamento é menor. Aliás, quando extravasado, a chance dos danos serem graves é menor. Então, como ele é 1%, ele vai dissolver menos matéria orgânica e vai gerar menos dor pós-operatória. Uma dica que eu sempre falo para os meus alunos de especialização, hoje eu não participo mais, mas eu sempre dizia assim, no momento de irrigar, olhe para os olhos do paciente. Se você trabalha com microscopia, tira o olho um pouquinho do microscópio e olha para o rosto do paciente, ou pede para sua auxiliar te falar isso. Por quê? Muitas vezes você está irrigando e o paciente está sentindo e ele está tendo alguma reação com o olho, mas ele já está anestesiado, então a dor não é intensa, é uma dor leve, em que ele sente um leve incômodo. E você pode, nesse momento, prevenir um extravasamento de hipoclorito de sódio, tá? Não tem como. E vejam bem, isso não é um problema só do hipoclorito, tá, pessoal? O professor Murilo Alcalde, aqui de Bauru, na época em que ele podia fazer consultório antes de entrar na FOB, ele teve um caso de extravasamento de clorexidina
e levou a necrose tecidual também, tá? Então, quem coloca em aula clorexidina biocompatível e hipoclorito não é verdade. Quando se lê isso, a clorexidina é mais biocompatível do que o hipoclorito, mas ela necrosa tecido também, tá? Então não é só com o hipoclorito, ela também acontece com a clorexidina. Desculpa, pessoal, tô saindo de uma gripe bastante forte, mas hoje eu tô bem. Entenderam isso? Então, o segredo da endodontia de 2025 é modelar o canal radicular, shape no canal, e depois cleaning, e depois modelar. Claro que durante o preparo você vai limpar também, mas você não pode acreditar que você terminou a modelagem e esse canal está pronto para receber obturação ou medicação intracanal. Você tem que ter consciência que precisa de tempo do hipoclorito de sódio lá dentro, ativação da substância química, ampliar mais, para que aí sim você tenha o sucesso do tratamento. Muitas vezes, pessoal, eu faço isso mais vezes. Verdade, Renata. Tô sem água aqui. Eu tomei um copo de água antes de começar a live, mas tô sem água para tomar aqui. Boa ideia. Obrigado, Rê. Um abração aí para você, viu? A ideia é que vocês façam um conjunto de etapas operatórias para que você consiga um resultado eficaz, tá? Na segunda sessão, se eu vou obturar na sessão seguinte, eu não obturo de cara logo que eu começo a sessão. Eu faço todo o processo de descontaminação novamente, mais hipoclorito de sódio, mais ativação, e do meio da sessão para o final eu vou partir para a obturação. Entenderam? Então, juro que eu gostaria de ter um protocolo pré-estabelecido. Para você poder ter... Rodrigo, eu posso irrigar menos? Eu devo irrigar menos hipoclorito de sódio? Se você quiser irrigar menos, tudo bem. Mas não existe um teste bioquímico, um teste de saliva, um antibiograma para a gente saber o quanto você precisa irrigar. Não tem como fazer isso. Então eu, Rodrigo, prefiro pecar pelo excesso de irrigação do que pela falta. Rodrigo, mas você está prejudicando fibras colágenas que estão na dentina. Eu prefiro fibras colágenas um pouco mais degradadas, mas o canal radicular descontaminado, do que pensar na fibra colágena intacta e não conseguir uma descontaminação adequada. Entende? Então, pela endodontia ainda ser um tratamento inespecífico, eu preciso ter esse critério de irrigação. Quem é meu aluno sabe o quão criterioso eu sou em todo esse processo, tá bom? E eu queria passar para vocês um pouco disso hoje. Claro que eu precisaria de 16 horas para falar sobre irrigação, que é o que eu tenho de aula, são 758 slides de irrigação. Eu precisaria de muito tempo para poder falar sobre isso, mas o projeto é orientação, tá? O meu objetivo aqui não é ensinar ninguém. O meu objetivo aqui é te tirar da zona de conforto. O meu objetivo aqui é falar para você procurar estudar mais. Se você não está fazendo isso, vá atrás, tá? Busque alguma coisa, busque um curso, vá fazer alguma coisa, tá? Ó, o professor Marcos da equipe de Campinas aqui, grande abraço, Marco. Obrigado pela presença aí. Pessoal, 1 hora de live, 11 horas cravados agora. Nosso projeto segue em frente. Eu vou deixar essa live salva no meu feed. Quem quiser assistir novamente, quem quiser encaminhar para quem não assistiu, ela vai ficar à disposição. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado pelo Bruninho Cruzeta estar aí. Obrigado por prestigiarem sempre, todos os sábados, as lives. E aproveitem o carnaval com cuidado, com juízo. Aproveitem ficar com a família. E eu desejo um ótimo feriado para vocês. Descansem, fiquem com Deus e até sábado que vem. Um abraço. Obrigado.